Assim que possível, você. Bom, olá a todos, né? Sejam bem-vindos à primeira edição dessa oficina de currículos do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental e Sanitária da UEPA, CAES. Né? Gostaria de agradecer, primeiramente, né, por mais uma rica oportunidade concedida pelo Centro Acadêmico, né? E gratidão também a todos que aqui estão presentes. Vamos falar um tanto sobre como construir, né, um perfil que venha chamar a atenção de recrutadores, né? E, de certa forma, fazer o nosso nome, né, dentro do mercado ou da universidade, na engenharia ambiental e sanitária. Bom, vou começar aqui a apresentação. É, Imagino que todos estejam entre o primeiro e o quinto semestre, ou próximo ao final. Eu tive o cuidado de deixar a apresentação um pouco descontraída, né, para a gente poder interagir um pouco. Então, essa aula ela é para quem não está encontrando boas oportunidades de emprego no mercado, é para quem envia currículos, mas não é chamado para as entrevistas, ou para quem fez alguma entrevista, mas não passou, que está desempregado e tem um tempo sem trabalho na carteira, ou também que tem pouca experiência na área que quer o emprego. Né? Muitas vezes a gente tem aquele interesse, tem uma área que acha tão interessante, mas às vezes não tem, né, o domínio ou muita profundidade naquela área em questão. Ou então, essa aula é para quem não foi contratado porque é sobrequalificado. A gente vai falar um pouco mais sobre essa definição mais à frente dessa oficina. Então, o que é que a gente vai ver nessa live? Vamos ver como elaborar um bom currículo, seja um modelo PDF ou no LinkedIn. Lembrando que cada vez mais as empresas têm absorvido a ferramenta do LinkedIn, para contratar pessoas, com base no que está resumido no perfil. Vamos ver também como ser chamado para as entrevistas, mesmo que você não tenha toda a experiência que pedem nas vagas. Né? Hoje, se a gente for parar para ver, algumas empresas são muito criteriosas, na hora de escolher o seu candidato. Às vezes pedem coisas que são muito aquém, do que a gente tem. São exigências que às vezes são até absurdas. Como passar em uma entrevista de emprego, mesmo que você não seja o melhor candidato. Certo? Então, assim, vou fazer uma breve apresentação minha e vejo aqui que algumas pessoas ainda estão chegando. Então, a gente pode dedicar uns 5 minutinhos aqui até esperar o pessoal chegar. E, enquanto isso, a gente vai se apresentando, para a gente poder se conhecer. Bom, eu me chamo William, sou natural de Salvador, Bahia. Dentro do perfil do resumo, eu me acho uma pessoa comunicativa, sinto que trabalho melhor em equipe, sendo que tenho boa adaptação em fazer trabalhos de forma individual, e tenho essa disponibilidade para viagem, por assim dizer. Eu sou bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária, fiz um mestrado em completo em Meio Ambiente, Água e Saneamento, na Universidade Federal da Bahia, e atualmente sou pós-graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Estácio de Sá. Assim, essa foi a minha primeira atuação, no mercado, digamos, de forma remunerada, foi na empresa Avistar Engenharia. Mas sempre fui debruçado, no voluntariado, desde a época da graduação. A gente vai discutir muito sobre isso, tendo em vista que a nossa profissão começa na graduação, a gente começa a fazer o nome enquanto estudante ainda. Então, atualmente, sou subgerente de comunicação da Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária, FINES. Vou passar o cajado da coordenação do JPS Bahia. Fui auxiliar de campo no SOS Mata Atlântica até antes da pandemia e auxiliar de campo do Guardiões do Litoral em 2019, quando as praias do Nordeste, foram atingidas pelo óleo. Enfim, deixa aqui até um. Vocês devem estar se perguntando porque tem uma joelminha aqui embaixo, Esse aqui é o meu mood de hoje, É a Joelma que, enfim, está ali preocupada, no entanto, segue a vida, segue o bonde. Eu trouxe alguns moods aqui para vocês escolherem, E na oportunidade, assim,
quem tiver, se sentir à vontade de poder falar, né? Dizer o nome, qual semestre está. E aqui... Eita, meu Deus. Agora que a Polly falou, realmente. Peço perdão aqui, agora que vou... Agora sim. Peço perdão, gente. Acabei não colocando o modo de apresentação. Mas, enfim. Voltando aqui, a gente vai ter uma parte lá na frente para recapitular, né? Esse é um pouco do meu perfil, que eu havia falado agora há pouco, né? Essa questão do que nós iremos ver aqui, vamos recapitular mais à frente, certo? E estamos aqui na nossa primeira edição, né, da oficina de currículos do CAES. Então, essa aula é para quem tem esse interesse, né, de estar se aperfeiçoando, né, na construção do perfil e tal. E está aqui o Mood que eu falei. Então, assim, quem tiver se sentir à vontade, né, de falar um pouco, fala o nome, em qual cidade está, em qual semestre está, e né, qual desses moods você se sente. No caso da Joelma, da Nazaré, da Gretchen debochada, nesse estado de ambivalência, né, que, entre o deboche e o desespero. A Jojo bugada, essa moça com a dúvida, o rapaz analítico, está desconfiado, está cansado ou está se sentindo... Enfim, deixo aberto agora, né, para a gente fazer essa pequena interação e conhecer um pouco mais dos que estão aqui. Fiquem à vontade. Boa noite, gente. Eu sou o Ivan, faço parte do CAES também, né, junto com a Poliana e os demais que estão aqui do CAES. Eu estou agora no 4º semestre de engenharia ambiental e eu sou de Belém. Meu mood de hoje, acredito que seja o número 8. E é isso. Tá cansado, né? Entendi. Valeu, amigo. Obrigado pela... Então, mais alguém se sentir à vontade de falar um pouco de si? Oi, eu sou Poliana Abreu, também sou do Centro Acadêmico, do 4º ano, e eu acho que eu estou no mood 8 também. Bastante tempo. Eita, caramba. Entendi. Mais alguém? Não? Não precisa timidez, pode ficar. Vou dar aqui só para mais uma pessoa que se sentir à vontade e depois a gente continua. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olá, boa noite. Eu me chamo Vanessa Nunes. Eu estou no 3º semestre, terminando o 3º semestre do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária no campus de Castanhal. E eu acho que o meu mood de hoje, acho que eu estou muito a Jojo. Entendi. Eu estou vendo aqui que está com um pequeno delay o GIF, né? Mas realmente a Jojo saiu um pouquinho bugada, mas desse a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Obrigado a todos que interagiram. Mais alguém quer falar? A gente tem um minutinho aqui só. Fique à vontade, gente. Já conheci um pouquinho de vocês. Boa noite, eu me chamo Carol. Eu tô aqui como convidada do William. Meu mod de hoje é o 8 e eu sou arqueóloga, gente. Só isso. Opa, bem-vinda, cara. E tá todo mundo cansado hoje, né? Então, joia. Vamos seguindo, gente. Então, voltando, né, para o que a gente havia dito no começo, essa aula é para quem não está encontrando boas oportunidades de emprego no mercado. Né? Isso é sabível, né? Hoje em dia, o mercado é muito voraz e para a gente conseguir realmente algo muito árduo. Até mesmo na graduação, para a gente conseguir um estágio, conseguir alguma coisa assim, realmente é até difícil. Quando a gente envia currículos, mas não é chamado para as entrevistas, né? Então, toma de enviar e nada de ser chamado. Então, para quem fez entrevista, né, passou nessa etapa de ter o currículo selecionado, mas não passou, né? Ou então, assim, para quem está desempregado e tem um tempo sem trabalho na carteira, né? Já, caramba, como que eu vou refinar isso aqui para poder ser chamado e tal? Ou que ainda não foi contratado por ser sobrequalificado. Então, a gente vai falar um pouco aqui agora sobre os tipos de perfis no mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente tem esse,
que é o perfil soldado. Né? Como que é o perfil soldado? A gente precisa assim não confundir, né, com o próximo que a gente vai falar agora, que na verdade todos nós começamos, né, com esse perfil, né? A gente atira para todo lado, né, só para ver onde vai pegar. A gente usa tentativa e erro e às vezes esse meio ele não é muito eficiente, né? Mas enfim, isso é normal, né? Para todo começo a gente começa dessa forma até ir se refinando, né, como soldado e chegar no perfil sniper. Então, pô, como é que é esse perfil sniper, né? Então, assim, é aquela pessoa que já é um atirador de elite, né? Ele só atira mesmo para acertar. É interessante que você tem algo para te dar um foco, né? Para você ter um acerto, né? Só pode, não é assim que você seja só uma coisa, né? Para dizer que aquilo é suficiente. Mas, enfim, você tem um nicho para estar guiando, para estar dando seus tiros, né? Você se posiciona acima dos soldados, né? E como havia dito, você só dá tiro certeiro. Gente, vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de GIF, né? Então, vocês vão ver muita referência da cultura pop aí, né? Mas, enfim, gente, é algo importante. Como passar, né, pelo filtro dos recrutadores, né? A gente tem que ser muito atento à questão do currículo, né? Às vezes a pessoa, assim, tem aquele currículo bem ornado, sabe, com muita coisa, mas é interessante que o seu currículo ele seja enxuto, certo? Seja eficaz, seja assertivo e vá direto ao ponto. Porque se for aquele currículo muito extenso, né, muitas vezes o recrutador ele nem se debruça em ler. A gente tem um modelo aqui que geralmente é o mais comum, né, digamos. E o ideal é que o seu currículo tenha no máximo 2 páginas, né? E sempre tenha assim o resumo do que você fez. Então, assim, estudos do The Letters verificou que os recrutadores levam em média 6 segundos para descartar um currículo. Então, assim, você tem que colocar estrategicamente, né, as informações, né, para ele ler e já selecionar ele. Então, assim, o currículo, na verdade, ele deve ser o trailer da sua carreira profissional, né? Ele não pode ser minimalista, assim, quando diz de ser enxuto, de ser direto, também não quer dizer que tem que botar pouca coisa, certo? Você tem que ser muito categórico no que você vai colocar lá, né? Você tem que ter cuidado para não ficar muito minimalista, sabe? Então, assim, trazendo para essa questão, né, do trailer da sua vida profissional. Gente, eu juro a vocês que eu só percebi isso depois. Eu não sou fanboy da Marvel, né, e nem da DC para estar colocando, mas depois de uma última live que o pessoal falou, se tem alguma rixa e tal, eu falei, na verdade, não. Eu achei interessante a analogia de cada um aqui. Porque, assim, digamos esse primeiro exemplo, né, dos filmes da Marvel. Para você chegar nesse resultado aqui, né, que foi Guerra Infinita e Ultimato, você teve que fazer um compilado, né, de várias coisas. Então, cada filme começou com assim, com pontapé, né? Tudo começou com o quê? Com Homem de Ferro e tal, até chegar nesses aqui. A mesma coisa se trata do nosso perfil profissional, né? O final ele vai resultar nesses últimos 2 que estão aqui, né? Nesses últimos da franquia. Então, você vai sempre compilando, né, o que você vai aprendendo, as informações, até chegar nesse currículo final, certo? E tem esse segundo exemplo aqui, que é do Esquadrão Suicida. Então, assim, para quem assistiu o trailer, não vou. Aqui ninguém vai dar spoiler, mas para quem viu o trailer do primeiro filme, esperou muita coisa, né? Porque, enfim, a pessoa que fez esse currículo aqui, do Esquadrão Suicida, colocou as melhores informações no trailer, né? Mas aí, quando foi assistir, viu que não era aquelas coisas todas. A mesma coisa na nossa vida profissional. A primeira parte foi ruim, a segunda a gente dá uma chance de melhorar, como foi na questão do segundo filme. Então, assim, uma analogia que eu quero que vocês, que seja fácil, assim, né, de digerir, de entender. E aí você se responde agora, né, qual desses aqui é o filme da sua carreira profissional? Né, então, fique atento, assim, você está sempre compilando, né, coisas, né, ao longo da sua carreira, tanto acadêmica quanto profissional. Né, você fazendo curso, você fazendo, enfim, participando de
de eventos, ministrando palestra, e vai colocando até ficar um currículo bem top, igual foi os filmes da Marvel. E caso assim você precise, né, dar aquela upada no teu currículo, você pode começar como esse, né? Você coloca as suas melhores qualidades, né, e vai aperfeiçoando até o pessoal te ver na área de trabalho, né? De que você está sempre buscando, né, aperfeiçoamento e melhorar suas qualidades lá. Então, é interessante que o resumo do seu currículo ele deve responder 4 perguntas. A primeira: como você chegou até onde você está profissionalmente? Geralmente a gente põe isso no resumo, né? Ou então naquela parte que é dedicada ao seu histórico profissional. 2, quais são as suas maiores realizações? Né? Então você tem que colocar lá só as coisas top. Você pode dedicar a colocar as demais coisas no LinkedIn. Isso aí a gente vai ver mais à frente. 3, o que te diferencia dos demais profissionais da sua área? Aí você se pergunta, poxa, o que me diferencia? O que eu tenho né, qual o meu diferencial que vai fazer os recrutadores me chamarem? Aí é contigo, né? Você tem que estar sempre fazendo o teu nome. E aí eu vou, assim, com referência ao meu exemplo, passar a vocês e esperem em Deus que também dê certo com vocês, que pelo menos comigo deu muito certo. E assim, o 4º e último, quais são os benefícios que você está oferecendo para a empresa? Né? Então, essa questão aqui, geralmente você pode responder de forma sucinta no currículo, mas também no dia da entrevista você pode, sabe, colocar mais, como diz a expressão aqui, colocar mais dendê, né? Colocar mais, enfatizar mais. Enfim, como receber o contato dos recrutadores? É aí que está o pulo do gato. Geralmente hoje, a gente tem, as pessoas têm usado muito o LinkedIn, né? Mais à frente a gente vai lá ver, tem uma parte do LinkedIn que se chama candidatura simplificada. Então você manda lá teu contato, né? Manda teu resumo curricular, a pessoa vem, né? Se ela se encantar com o teu currículo, ela lhe chama. Assim, ó, 76% das vagas, elas não são publicadas, certo? Então você, por exemplo, tem gente que paga Cato, né, paga a plataforma do vagas.com, Infojobs, essa GUP, e é uma coisa até bacana, né, até preencher, mas vou te dizer, gente, é algo muito moroso, às vezes eles demoram muito para responder, e às vezes nem respondem, na verdade. Eu até hoje não tive nenhum desses aqui que me responderam, nem a Cato, nem a Vagas, nem a Infojobs, nem o Glassdoor. Inclusive, é interessante de você ver, de pegar o contato, e-mail, e falar diretamente, mas você fazer pela plataforma, pode ter certeza que vai demorar um bocado. Porque imagina o tanto de gente que envia para essas plataformas para o recrutador tá lá fazendo o pente fino, né? Enfim, 96% das empresas buscam no LinkedIn, né? Então, se você não tem LinkedIn, eu sugiro você criar um, né? Cada vez mais as empresas estão absorvendo essa plataforma. Enfim, uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês porem na cabeça, não é culpa de vocês que o site das vagas não tem, porque o site das vagas eles não tem o mínimo interesse que você consiga emprego. Eles estão interessados em ganhar dinheiro, né? Já assim, tem algumas que enfim, são gratuitas e tal, mas por exemplo a Cato, né? Que às vezes precisa pagar e tal. Eles não têm esse interesse se você vai conseguir ou não, certo? O segundo, os recrutadores eles não leem o currículo até o final para decidir se o candidato pode ou não se encaixar na vaga. Então, vocês têm que ficar ligados nessa questão de estar resumindo o seu currículo com informações-chave, né, para a pessoa ver lá e selecionar teu currículo. Então, assim, as melhores vagas, elas não são publicadas na internet, não estão em site de vagas e nem em grupos. Então, assim, é interessante que a gente sempre amplie o networking, né, para estar em contato com pessoas, não apenas assim, a depender, né, caso você queira atuar na sua regional, na sua cidade, ou em outro estado, você precisa fazer essa ampliação, né, fazer contatos, e como eu estou falando aqui toda hora, né, fazer teu nome. Então, assim, para seu perfil aparecer para os recrutadores, né, o que é que você precisa fazer? Geralmente, quando eu faço pelo LinkedIn, eu tenho um certo tipo de êxito. Então, assim, teve uma época de 15 em 15 eu estava recebendo ligação dos recrutadores. E é justamente sobre essa questão de diagramar bem as informações do teu resumo, né, curricular, do que você fez, do que você faz, para chamar a atenção deles. Então, assim,
você precisa ter um perfil bem escrito, com elementos que encantem o recrutador. E você também precisa saber se posicionar, né? Saber posicionar o perfil para aparecer melhor nas buscas dos recrutadores. Então, aqui, em se tratando de LinkedIn, tem uma opção lá que você coloca, né, a tua qualificação. E aí, por exemplo, eles colocam engenheiro ambiental, engenheira ambiental, né? Coloca, por exemplo, comunicador social, comunicador socioambiental. E aí vai aparecer teu nome, né? Então, coloca as tags. Porque assim, o LinkedIn, como uma amiga estava dizendo, é um Facebook de trabalho, né? Então lá você vai fazer a mesma coisa, você vai tem que sempre estar movimentando ele, né? Digamos assim, de 15 em 15 está colocando alguma coisa, ou diariamente está compartilhando alguma informação da área, entendeu? Ou se você tiver um tempo assim de se debruçar, sentar um pouquinho, fazer um artigo, né, do LinkedIn e publicar. E aí de lá você fala, galera, fiz um artigo aqui e tal, peço apoio de vocês para compartilhar ele, para divulgar, para ter um alcance bom. Né? Não vai fazer o dedo de ninguém cair, é só apertar um botão e já foi. Né? Isso aí é mais uma questão mesmo de camaradagem, de amizade. Então, assim, como passar, né, nas entrevistas? Então, sobre aquele tipo, né, de perfil. O perfil soldado, que ele está tirando toda hora para tudo que é canto. Então, ele vai responder as perguntas de forma passiva. Você sabe? Sim, não sei o quê? Não sei o quê, sei o quê. Não é assim. Né? Você tem que fazer como o perfil sniper. Veja a diferença aqui de um para o outro. Né? O perfil sniper, ele faz qualquer pergunta, né? Vira qualquer pergunta como um tiro certeiro, para mostrar que é o profissional que a empresa deve apostar. Então você tem que estar sempre melhorando, né? Sempre aperfeiçoando a sua comunicação, né? Sempre estar com a resposta assim na ponta da língua, para quando chegar você já, sabe, ter aquele jeito de falar com o recrutador. Então, assim, são as perguntas básicas, né? É interessante aqui que você não perca a pose. Então, assim, qual a sua pretensão salarial? É o que muitas vezes ele pergunta. Então, já aconteceu assim de eu passar por todo aquele perfil, né? Passar todo aquele pente fino e a pessoa chamar, olha, que a gente quer conversar com você e tal, a gente precisa para saber melhor. E aí nessa hora a gente tem que ser verdadeiro, né? Falar assim, olha, das duas uma. Você pode estar naquele perfil que quer alguma coisa. Gente, só um segundo. Perdão, gente. Enfim, voltando a essa parte da pretensão salarial. Das duas, uma. Você pode aceitar o tanto que a pessoa vai te oferecer, simplesmente para você ter a experiência que você deseja, né? Como foi na minha primeira experiência de emprego. Você precisa estar, enfim, né, alinhado com as suas necessidades, saber se aquilo é realmente o que você está precisando, porque às vezes não vale a pena você receber um salário muito baixo, né? E ali você vai estar pagando para trabalhar, a depender da situação, né? Se você precisar pagar conta, né? Se precisar pagar a faculdade, alguma outra coisa assim. Então, se você tem, né, como bancar suas coisas, recebendo um salário um pouco abaixo do que você merece, então você pode topar. Ou então, se aquele salário não for interessante, simplesmente não tope. Ou então você pode ser bem sincero e falar, olha, eu acho que esse salário ele não é justo, né? Não, claro que você vai falar assim com ordem, com decência, né? Falar, olha, com base nas atribuições que eu vou desempenhar aqui na empresa, eu penso que esse salário não é justo para essas atividades, né? Eu penso que, enfim, tenta convencer lá de uma forma a você receber pelo menos um valor compatível e adequado. Porque às vezes eles oferecem um valor, né, que está até abaixo assim, do que um técnico receberia. É o mesmo que você está rasgando seu currículo, né? Enfim, ele vai perguntar se você reside mesmo naquele lugar. Por exemplo, eu participei de processos seletivos e eu não colocava a cidade onde eu realmente morava, né? Para ter mais facilidade de você entrar, né, no processo. Então, por exemplo, fiz um processo para trabalhar em Belém.
né? E aí eu coloquei o endereço de uma amiga que poderia até me receber por um tempo até eu me adequar lá. Aí eles perguntaram, você mora aqui? Eu falei, olha, no momento eu estou em Salvador, mas eu tenho disponibilidade imediata de mudança de estado, né? E tenho como me alocar com brevidade. E aí, assim, a depender chamaria, né? Mas você tem que sempre levar outros pontos em consideração. O salário realmente não daria e tal, então acabou não dando certo. Então é isso, bola para frente e vamos procurar outro. Ele sempre vai perguntar isso, ó. Você tem experiência em tal área? Né? Ué, voltou. Você tem experiência em tal área? Por exemplo, tem áreas assim que a gente se candidata, né? Mas, enfim, a gente gosta daquele tema, gosta daquela área, mas não tem tanta profundidade para desempenhar o serviço. Por exemplo, quando eu participei de um aqui, eles perguntaram se eu tinha conhecimento no QGIS. Olha, por sinal, estou sendo até muito negligente em não começar a aprender a usar o QGIS. QGIS, ArcGIS, então, assim, até uma sugestão para vocês. Né? Caso vocês não conheçam a ferramenta ou não saibam usar, né, sugiro vocês até se apressarem. Né? Olha uns tutoriais no YouTube e tal, ou se tiver, assim, como pagar um curso, né, sugiro vocês fazerem. De AutoCAD, de ArcGIS, não apenas isso, de outras também que estão crescentes na área, como, por exemplo, o BIM, né, que veio para mexer com tudo. Alguns perguntam em que universidade você se formou. Né? Muitas vezes isso não tem nem tanta relevância, mas alguns até perguntam. Né? Esse aqui eu fiz, eles perguntaram, né, era até de outro estado, mas não sei nem por que eles perguntaram. Mas, enfim, fale um pouco sobre sua experiência anterior de trabalho. Né? Claro que você tem que falar, olha, eu aprendi muito no meu trabalho anterior, tinha uma ótima convivência com meus amigos de trabalho e tal, tive grandes oportunidades de ir lá, enfim, você nunca vai detonar seu trabalho anterior. Né? Você sempre tem que mostrar que você deixou o trabalho anterior de maneira consensual com o chefe, com os colegas. Né? E está aqui mais uma pergunta, né, que você tem alguma dúvida? É aqui que está aquele outro pulo do gato. O que você espera que eu realize nos primeiros 3 meses de empresa? É uma resposta que você pode dar, né, para quando ele pergunta isso, se você tem alguma dúvida. Claro que você vai analisar primeiro a situação e ver se realmente ela se encaixa, se é compatível a isso. Mas interessante é que você cause uma quebra de padrão, né? Se você conhece um pouco de PNL, né, programação neurolinguística, dê uma investida a mais, assista algumas coisas no YouTube, se você não conhece também, dê uma olhadinha, certo? Isso também, esse tipo de pergunta, ele atende ao interesse do gestor, e assim, uma coisa até meio ousada, né? Você chegar assim, o que é que você espera que eu realize nos primeiros 3 meses de empresa? Eu falo, caramba, que cara ousado, que mulher ousada. Isso vai ficar na memória do gestor, né? E mostra também que você trabalha com prazo. Eu falei, ordinário, já deu 3 meses assim para dizer, né, o que é que ele quer que eu espere. E acima de tudo, isso mostra que você é capaz. Tá? Então, aí não perca a pose. Não sei se vocês conhecem a referência, mas tudo bem. Pronto, algumas outras dicas de sobrevivência. Faça e-mails personalizados para cada empresa que você enviar seu currículo. Porque, assim, tanto para o LinkedIn quanto para os e-mails que você manda. Você faz aquela listona de e-mails, né, de empresas que você quer mandar e copia tudo no mesmo lugar. Tudo na mesma lugar além de envio. Não faça isso. Isso mostra que você não dedicou um tempo para se debruçar, escrever aquilo tudo e tal. Você tem que, quando eu digo e-mail personalizado, é que você vai dizer assim o seguinte, por exemplo, uma empresa daí de Belém que eu conheço, que é a Camp Ambiental. Você coloca prezados, né? Você coloca assim, AC, aos cuidados dos recursos humanos da Camp Ambiental. Aí você coloca prezados, né? Com base no que havia visto nas publicações do LinkedIn, venho por meio deste manifestar interesse na vaga em questão. E aí lá você coloca, tenho esse tal perfil, tenho experiência nessa área e tal, e acredito que posso contribuir com a empresa de alguma maneira. Em anexo, segue meu currículo para apreciação. Agradeço desde já e tal, e envia. Eu vou enviar para vocês um modelo, né, para vocês estarem sempre adaptando também. Uma outra coisa no LinkedIn, gente, façam conexões estratégicas.
dentro do LinkedIn. Então, assim, dentro do que eu vi, do pessoal que mandou ontem, interessante que você esteja sempre fazendo conexões. Se você não tem uma, comece de agora. Faça conexão com o seu professor, faça conexão com seus amigos, com seus colegas, e vá crescendo sempre, sempre aumentando. Né? Do mesmo jeito que você tem aquela vontade de aumentar a quantidade de amigos no Facebook, de seguidores no Instagram, faça do mesmo jeito para conexões no LinkedIn. Né? Mas faça assim, de maneira estratégica. Você vai fazer conexões com o pessoal da sua área, né? Com, por exemplo, professor da área tal, professor da UFMG, professor da UFOPA, professor deixa eu ver, da UNAMA, da UFRA. Vai sempre estar colocando e ele fala, professor, tal, se você quiser até conversar com ele, olha, tem interesse de fazer, mesmo que você nem queira, mas só para lá você tá, sabe, querendo aparecer, porque quem é visto é lembrado. Fala, professor, tal, sou formando dessa área, gosta da sua linha de pesquisa e tal, vamos fazer um bate-papo, isso aqui. Mesmo que ele não tenha tempo, mas só para mostrar interesse. Faz aquela coisa, joga o barro na parede, se colar, beleza. E aí você vai sempre ampliando nessa questão. Uma outra coisa que eu vou falar mais à frente, essa questão de voluntariado, né? Sempre fique debruçado nessa coisa, porque é realmente um critério de porte. A pessoa que vê que você faz um trabalho voluntário, isso chama muita atenção, certo? Atualize sempre seu currículo. Pode ser esse seu currículo que você envia assim para o currículo no PDF, ou currículo no LinkedIn, ou currículo Lattes, que realmente o Lattes é um negócio mais puxado, né? De você estar fazendo, tem todos aqueles campos para você preencher, mas é importante que você sempre atualize seu currículo. Então, faça cursos novos na área, sempre que você puder, coloque todos aqueles que você já fez, os antigos, sempre vai colocando, sempre vai atualizando. Então, assista vídeo da área, né, leia notícias sobre as principais atualidades, né, dentro da área de meio ambiente, de saneamento, de tecnologias. Por exemplo, se você está numa entrevista de emprego e uma pessoa assim, ela tem aquela... se debruça bastante na visão política, digamos, e pergunte o que é que você acha sobre o novo marco do saneamento básico. O que é que você vai dizer? Assim, responda para você mesmo agora. Eu mesmo confesso. E eu não estou tão debruçado nessa questão como deveria. Né? Sei pouquíssima coisa, mas é preciso que a gente sempre esteja atualizado. Sobre a questão da flexibilização do licenciamento ambiental que vem acontecendo, sobre tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? Não precisa nem se aprofundar, a gente já sabe tudo que ocorre. Uma outra coisa também, agilize o quanto antes a sua CNH, o seu CREA, o seu CRBio, etc. A gente sabe que hoje em dia é complicado, CNH é um tiro no pé, é muito caro. Mas sempre que possível você tem que observar essa questão, porque a maioria das vagas de emprego hoje pede que você tenha habilitação B, no mínimo, né? Se você não tem CREA, não tem interesse de fazer, assim, eu sugiro que faça, né? Porque as empresas hoje, quando chamam, elas exigem que o CREA esteja ativo. Quando eu fiz o meu CREA, foi logo depois que eu colei grau. E aí, chegando lá, né, na regional, ela falou, olha, você só vai pagar 50%. Então, de 500 e tanto, eu só paguei 200 e pouco. Porque é uma coisa que eles geralmente não falam. Se você fizer o teu CREA antes dos 6 meses depois de colar grau, você tem esse 50% de desconto. Então, assim, para você que não sabia, agora você está sabendo. E um outro ponto também, amplie seu network. Então, participe sempre de eventos como esse, do CAES. Conheça outros parceiros do CAES também. Por exemplo, a live de ontem, vai seguindo eu esqueci até o nome da moça. Vai seguindo as coisas que ela põe, comenta, compartilha e tal. Entenderam? Então, tá aqui, algumas dicas de sobrevivência, né? Para a primeira, né? Você sempre tenha concentração total, sabe? Respire fundo, mantenha o foco e não perca a pose, certo? Continue se refinando e tentando até conseguir. Então, abra seu olho também, certo? Sabe escolher seus caminhos com sabedoria, né? Amplie seu domínio, sua expansão de domínio dentro dessa área da engenharia ambiental, dentro da área da engenharia sanitária, né? E nunca desistir, né? Temos os exemplos aí. Só para saber aqui, gente, tem alguém que gosta de anime? Então dá um alô. Então tá, vamos lá para... Gosta? Alô. Pegou as referências aqui, mano? Amei as referências. Que bom. Eu fiquei preocupado, falei, será que alguém vai entender as referências aqui? Então é isso, gente.
para cada negócio desse a gente tem um tanto de coisa para aprender. Essa questão de concentração total, eu digo mais para saber qual nicho tu tem que escolher. Você pode atirar sim para todos os lados, até você saber o que você vai escolher, né? Até você se identificar com a área que você quer. Sobre essa questão de não perder a pose, né? Tem o Jojo aí para, né, fazer essa referência. Não perder a pose por quê? Porque geralmente quando as pessoas vêm, elas querem massacram a gente, né? De certa forma, para fazer a gente escolher uma coisa que, enfim, chega a ser até subserviente, fazer a gente como se fosse rasgar nosso diploma, né? Mas é interessante que você faça uma escolha assim de algo que venha te dar retorno. Se não te der um retorno financeiro de primeiro momento, que você tenha, né, um retorno com a experiência que você quer. Ganhou a experiência, já se joga para outros. Sobre essa questão de abrir o olho aqui, você está sempre ligado com a questão das mudanças que tem, né? Seja na área de legislação ambiental, seja na área dessa questão de currículos, né? Ativa teu Sharingan aí para sempre ficar ligado nos movimentos diferentes. Dessa questão de expansão de domínio, é sempre de você ter o seguinte, como é que está seu domínio hoje na engenharia ambiental? Você sabe mexer no QGIS, você tem experiência na área de educação ambiental, você tem experiência na área de programas como que chama, gente? Modelagem, né? Modelagem matemática em programas ambientais. Como é que está o seu refinamento, né, dentro dessa área? E sobre essa questão de não desistir, né? Então, enfim, no mais, seria isso. Ah, sim, eu tinha até esquecido. Eu tenho algumas dicas aqui sobre a questão de dicas de leitura, né? Então, assim, eu não sou fanboy do Mário Sérgio Cortella, mas ele tem vários pensamentos assim muito interessantes, né? E sugiro essas leituras aqui para vocês. Um deles é esse livro que é o Por que Fazemos o que Fazemos, né? Aflições Vitais sobre o Trabalho, Carreira e Realização. Esse livro ele é muito interessante. Até hoje não terminei de ler, mas só o pouco que tem muita coisa legal, né? Que ajuda assim a gente ter essa reflexão. Viver em paz para morrer em paz, certo? E a sorte segue a coragem. Gente, assim, vocês podem ver até exemplos, né? Ver uns vídeos, né, no YouTube do Mário Sérgio Cortella, que vão até te ajudar em algumas questões assim. Segue aqui, né, as minhas redes, né? Tem o Instagram profissional, tem aqui o da Finés, né, que eu sugiro vocês seguirem para ver as novidades que tem lá. E tá aqui o meu LinkedIn, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Como a live vai ficar gravada, né, vocês podem dar uma colinha depois, né, e ver como que seria. Então vamos lá. Eu tô aqui com o meu LinkedIn aberto. O meu LinkedIn no mês de março, ele estava com 238 seguidores. Hoje ele está com 2028. Aí eu pensei, caramba, como é que foi isso? Aí eu comecei a analisar melhor, né, o LinkedIn. O LinkedIn, ele tem o seguinte, ele tem essa coisinha verde aqui, ó, esse filtro, para mostrar que você está aberto para o trabalho. Os recrutadores, eles têm um filtro também. O deles é roxo, né? E aí mostram que eles estão recrutando. Então, assim, a primeira coisa que eu peço para vocês olharem no LinkedIn de vocês, primeiro, é a questão de editar perfil público e URL. Essa opção, ela só tem no computador, né, para você fazer pelo PC. No celular, ele não vai ter. As demais seções, né, atribuições do LinkedIn, você pode fazer pelo celular, que eu acho que ele é até muito mais intuitivo do que o computador. Então, assim, não sei se você está vendo pelo celular ou pelo computador agora, mas se você tiver pelo celular e tiver como dar um pulo rapidinho no computador, você dá uma olhada aqui, ó. Você aperta nessa parte em editar perfil público e URL, clicou aqui, ele vai te mostrar isso aqui, ó. Personalize a URL do seu perfil. Aí vai estar lá, por exemplo, www.linkedin.com/in/, aí tem lá, Poliana Abreu 12ABC323. Tu apaga isso tudo e deixa só o teu nome. Eu não coloquei aqui o William, porque geralmente o pessoal escreve meu nome errado, escreve com N, escreve com L só. Aí coloquei WP-Ribeiro, né? Não tá nem muito macacado, não tá um negócio assim, sei lá, muito difícil, né, da pessoa ver, e não tá assim, não tá nem tão profissional, nem menos profissional. Mas você vê uma forma interessante de deixar o seu, tá certo?
Então, essa é a primeira coisa aqui para você colocar. E você também passe a colocar o teu link do teu LinkedIn no seu currículo, certo? O pessoal que me seguiu ontem, caramba, eu confesso que agora não teria nem como eu ver, porque eu já segui de volta. Ah, não, tem aqui, ó. Ivan. O Ivan tá aqui na live? Tô. Tá aí, Ivan? Cadê o Ivan? Ivan. Aqui. Pronto. Ivan, tá aqui o seu perfil, né? Para todo mundo que me seguir, né, eu vou seguir de volta e prometo me dedicar a fazer o que eu vou fazer no perfil de Ivan aqui agora. O Ivan, ele ainda não tem um resumo, certo? Então, Ivan, você vai lá no seu resumo, né, tem lá uma parte de adicionar sessão, aí tem lá a parte lá sobre, aí você vai colocar que você é graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade do Estado do Pará, né, que está em tal período, e que você, assim, tem boa comunicação, é uma pessoa proativa, é uma pessoa que tem boa fluidez na resolução de problemas, né, e que, enfim, é aberta a novas oportunidades, certo? E você também colocou uma coisa interessante aqui, que são suas competências. Você colocou inglês, trabalho em equipe, Microsoft Office e o PowerPoint. Antes de começar aqui, eu queria saber da Poliana quanto tempo que a gente tem. Não, pode Daí, continuar. Acho que pode? meia hora ainda. Pode. Meia hora, né? Joia. Aí, digamos aqui, inglês. O Ivan, assim, ajude-nos a identificar oportunidades e conteúdos relevantes para Ivan no LinkedIn. Ivan, eu sei que ele é altamente qualificado. E eu ouvi falar da competência de Ivan de outras pessoas. E aí eu envio. Pronto. Tem lá a primeira recomendação, né, que eu fiz para o Ivan. Eu sei que ele é muito competente no inglês, né? E aí eu já fiz essa moral lá para ele. E aí o que é que o Ivan vai fazer? Ele vai pedir para os amigos, né? O que é que tem? Fala, gente, dá uma moral lá e me indica lá nessa parte do LinkedIn. Né? É tão rápido, até pelo celular é mais rápido, né, do que pelo computador. O dedo não vai cair, gente. Isso é mais de criar como empatia, né? Enfim, criar admiração, não é concorrência, né? Como a gente vê em muitos posts, né? Então tá aqui, Ivan. Te indiquei todas as suas competências, certo? Se você quiser dar uma moral lá no meu, aí você vai também. Mas aqui eu sugiro também, ó, você adicionar mais. Se você for bom no Canva, você coloca aqui. Se você for bom colocando em apresentação de slides, você coloca aqui também. O que é que você é bom mais? Coloca aqui que você é bom na pesquisa, que você é bom comunicador. Deixa eu só dar uns exemplos aqui do meu. E aí vocês podem copiar, gente. Dê um pulinho aqui no meu e vai copiando o que tem. Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Você pode colocar Canva, coloca essa parte de engenharia também. Microsoft PowerPoint você já colocou. Coloca a comunicação. Se você for bom em palestra, coloca palestra. Né? Até apresentação de slides eu coloquei. Artigos técnicos, né? Eu escrevia muito artigo na época antes da pandemia, né? E que gostava mesmo dessa questão de viajar, e foi assim que na época da graduação, eu ampliei muito meu network. E de certa forma, hoje, estou fazendo essa apresentação para o CAES graças a essa questão do network, né? Enfim, até jardinagem eu coloquei aqui. Vocês podem ir colocando tudo que você acha que você consegue, né? Que você sabe que você é competente, vai colocando. E aí depois vocês vão preenchendo. Nessa parte aqui de experiência profissional, você vai colocando, olha, fui voluntário em tal empresa, minhas atribuições eram essas, certo? Isso aqui tudo vai ter explicando direitinho pelo telefone, pelo celular. Eu acho que é até melhor que esse daqui. Enfim, é aquela parte do sobre, né, que eu havia falado. Vocês têm que ser aqui sucintos, né? A não ser que você tenha uma outra visão. Geralmente, quem faz mestrado, essas coisas, coloca tudo aqui. Ó. Às vezes tem até vontade de colocar o látice inteiro. Mas, se você quer mesmo que a empresa olhe, né, seja sucinto, né, seja enxuto, porém não muito minimalista.
e separe uma parte assim de destaques, né? Por exemplo, um artigo que você publicou, coloca aqui a capa dele, né? Por exemplo, de minhas publicações. Dou uma moral para os meus amigos, sim. É interessante, né, que, como havia dito, se você tiver um amigo, compartilhe as coisas dele, fique feliz por ele estar decolando também, né? Não tem bestagem. Enfim, compartilha eventos, né, de parceiros, conquistas que você teve, né? Ajude seus amigos também. Aqui um outro amigo que eu estou dando essa moral, né, de trabalhos que ele faz de arborização urbana. Faça posts relacionados a datas comemorativas, unindo o seu trabalho. Por exemplo, aqui foi um trabalho que eu realizei na qualidade de auxiliar de campo. E aí o trabalho foi de monitoramento de ruídos. Mas aí eu coloquei um link para o Dia do Agricultor. E aí teve uma repercussão até boa, teve quase 830 visualizações. Enfim, nisso aí vai colocando. Isso aqui já coloquei, todas as atribuições que eu fiz, né, no período de 1 ano, na empresa onde eu estava trabalhando. Então, participei de licitações públicas. Aqui uma outra coisa que eu também queria trazer para vocês. Eu não sabia nada de licitações públicas. E fui aprendendo assim no tombo, né? Aprendendo nos trancos e barrancos. E, enfim, fui até disputar em uma licitação presencial lá em Balneário Camboriú. Participei de trabalhos de gestão ambiental em obras, né? Resgate de epífitas, fazendo na qualidade de auxiliar de campo também, de um engenheiro florestal. Fui fazendo também essa parte como havia dito, um trabalho muito bacana. Então, amplie sua expansão de domínio, né? Faça aquela... Tu é engenheiro ambiental, mas está como auxiliar de campo fazendo resgate de fauna junto com o biólogo, né? Tá fazendo trabalho de resgate de epífitas com o engenheiro florestal, tá fazendo medição de ruídos, de pressão sonora com o engenheiro de segurança do trabalho. Aqui é aquela questão, expandir seu domínio. Enfim, fazendo realocamento de epífitas aqui, eu fiquei bestalhado demais, rapaz, com esse negócio aqui, nem parecia que... Nem sei como é que ela tá hoje. Mas, enfim, é sobre essa questão, né, aqui com a camisa do Olodum lá no... E sobre isso, vocês vão pegar tudo que vocês fizeram, faz um post assim com a legenda bem bacana, né, lembra de colocar as tags, é a mesma coisa, isso vai chamar a atenção dos recrutadores. Para o dia do engenheiro sanitarista, fiz essa publicação, fiz publicações diferentes também. Então, resumindo, né, sempre faça a movimentação da sua rede profissional. Se você participa de uma live, coloca. Se você assistiu uma live, coloca. Por exemplo, agora, se você quiser, dá um print da tela e diz que você participou dessa live. Não sei se com a ES tem um perfil no LinkedIn, mas aí já marca também para ficar uma miniaturazinha bonitinha lá. Né? Isso aqui foi uma outra também do Dia da Mulher na Engenharia. E aí, rapaz, é um negócio bacana. Você vê a repercussão, 1.542 visualizações. É pouquinho, né, para quem tinha 232 conexões. Mas sempre dê moral, né, a essas questões. 1 ano de empresa, aqui o trabalho que o pessoal escrevendo o nome errado, mas trabalhos voluntários que eu fui fazendo, né, lives que eu fui participando, né, enfim. Fica aí a dica. Mas para a questão mesmo de você ver essa questão de emprego. Por aqui, pelo menos, eu não consigo fazer porque está tudo preenchido. Mas se você olhar pelo seu, ele vai ter essa parte aqui, ó, adicionar sessão. Aí tem lá a introdução, você colocar o que já foi, né, colocar o seu resumo profissional, seu histórico profissional, colocar tudo onde você já trabalhou, mesmo que tenha sido como voluntário. Aí você vai colocar trabalhos voluntários, certificado que você ganhou de evento, vai colocando aqui, suas competências, que é aquela parte que a gente estava fazendo lá com o Ivan. Quando você fizer tudo isso, ele vai te dar essa estrelinha aqui, ó, quando você já tiver copiado tudo. Aí vai estar lá o perfil campeão. E aí, beleza. Se quiser, ativa o modo de criação. E aqui vai aparecer para você desativado. Né? Tanto no celular quanto aqui. Você cria, porque vai aparecer essas coisas. E aí você vai ficar mais visto. Né? No mais, deixa eu ver o que é que vocês poderiam colocar no LinkedIn de vocês. Beleza. Tá aqui. Assim, interesses. Gente, começa a seguir páginas estratégicas. Né? Essa mulher aqui ficou muito famosa, né? Que é aquela diarista e tal. Então tem muita coisa interessante que ela publica. Professor Mário Sérgio Cortella. Falta aqui seguir Leandro Carnal, falta seguir todas essas pessoas, né? Siga o LinkedIn, siga as empresas que você tem interesse de participar.
certo? E outras também, siga a Forbes, Oxiteno, o Sebrae, até Magazine Luiza seguir aqui. A companhia Hering, né, lá em Blumenau, que está sempre chamando engenheiros ambientais, né, inclusive estava participando de um processo seletivo, infelizmente até agora eles não deram retorno. Mas, enfim, é sobre isso, né? Seguir todas essas grandes empresas, né? Para ver o que elas colocam, para até as pessoas veem o que é que você segue, né? Enfim, digamos aqui agora, eu só queria saber aqui, quantos já tem assim um currículo já predisposto para mandar para as empresas? Só para saber. Eu tenho um que eu coloco todas as minhas, tipo assim, todas as minhas experiências, né, no geralzão, e aí a partir desse eu vou moldando para cada vaga específica. Mas aí o LinkedIn, eu realmente não atualizei, que eu fiz e deixei de mão, vou até voltar a publicar lá. Ah, entendi. Pois então, o LinkedIn, às vezes, ele tem resumido tudo aquilo que a gente coloca no currículo, né? Às vezes, algumas pessoas, elas colocam o currículo anexado, né, no LinkedIn. É interessante para a empresa que olha e vê lá. Mas todas as informações que a empresa precisa já está aqui no seu LinkedIn, entendeu? As atividades, talvez até mais, tem até mais do que você faz, que não está contemplado no seu currículo. Né? Então, assim, esse aqui é um currículo minimalista, porém não muito minimalista demais, né? Aquela questão de pouco é mais, mas não tem que ser muito pouco, né, também. Então, dados pessoais, né? Colocar sua data de nascimento, se você é solteiro, ou se é seu estado civil. Tem o endereço, né? Questão do e-mail. Tentem fazer um e-mail assim, profissional. Isso aqui, inclusive, já caiu até por terra. Tem que fazer o mais interessante. Mudei a minha URL do LinkedIn, deixei algo mais fácil. Antigamente era William Paulo-S. Interessante que vocês coloquem o Lattes também de vocês, né? E aquela questão das características, né? Que eu acho que essa aqui eu preciso até dar mais uma focada. Por exemplo, profissional dinâmico, comunicativo, em busca de novas experiências. Eu acho que aqui dá até para colocar mais, ou seja, até de colocar em forma de tópico, né? Para o recrutador bater o olho e ver logo lá. Aí coloquei minha formação acadêmica, né? A experiência profissional, como assim? Como eu tive pouca experiência assim com trabalho remunerado, né? E enfim, nem essa questão do trabalho remunerado em si, mas eu tive muito mais atribuições nesse meu primeiro emprego do que como voluntário. Então eu fiz questão de colocar tudo que eu fazia nessa outra empresa, né? Assim, a nível daquilo que eu havia mostrado para vocês no LinkedIn, para os recrutadores saberem. E nos outros eu fui mais resumido, né? Coloquei os trabalhos que eu fiz como voluntário nas prefeituras de Salvador, de Simões Filho, região metropolitana aqui de Salvador, no SOS Mata Atlântica, na ABS, inclusive a ABS tem até aí no Pará, né, o JPS, que, enfim, tem em todo o Brasil. Interessante vocês darem uma olhada também. E aqui hoje eu tenho mais gosto, assim, né, de fazer parte, que é a FINES, que sempre dá oportunidade, né, para o estudante, para o jovem profissional. Informática também eu preciso dar uma upada aqui, preciso aprender a usar o ArcGIS, todo mundo, né? ArcGIS, QuantumGIS, AutoCAD, o BIM, então fiquem ligados nessas plataformas. Outra coisa também, né, interessante, porque não adianta você ter todas essas coisas e faltar os soft skills, né? Por exemplo, a pessoa é um excelente profissional, mas como ser humano, sabe, ele não tem inteligência emocional, ele explode no trabalho, ele não tem não sabe conviver, então é interessante que a gente faça até um curso ou assistir alguns vídeos, né, sobre inteligência emocional, aquilo que eu havia dito antes no começo, de programação neurolinguística, todas essas coisas. O curso também sempre coloca aqueles que são mais interessantes, né, para o recrutador ver e falar, olha, ele sabe licenciamento ambiental, dentro da área dele, ele sabe essa parte de fundamentos de tecnologias para tratamento de esgoto, de recuperação de áreas degradadas e de avaliação de impactos da saúde, sabe? Tipo isso. Aí você coloca os tops que você tem, né, que você acha que vai ficar interessante, né, e que não passe de 2 páginas no currículo. E aquilo tudo que você tem no resto, você joga lá no LinkedIn. Bom, de atividade extracurricular, tem tudo aqui que eu fiz como voluntário.
Então, assim, é o que eu digo a vocês, né? Sempre tenham esse interesse de se jogar no voluntariado, porque abre muitas portas. E hoje eu estou aqui essa posição onde eu cheguei foi porque eu comecei no voluntariado. E aí a gente vê, né, que aquelas frases que a gente vai vendo durante a vida, né, enfim, esses ditados populares, né, realmente fazem sentido. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você faz seu nome, você se vê, as pessoas te veem, você vai ser lembrado, né? E a decisão que você toma hoje é o que você, né, vai te colocar no lugar que você vai estar amanhã. Pô, é bem clichê, mas faz muito sentido. Né? E outra coisa também, só para finalizar, né, que eu havia percebido também, quem não luta pelo futuro que quer, né, tem que ficar com o futuro que vier. Então, assim, sempre batam testa, né, com relação a essa questão da profissão. Né? Só aceitem aquilo que vocês merecem mesmo. E se for aquilo que talvez não seja o que você queira, mas se você acha que precisa na hora, aceite. Até para você ter sua experiência, certo? Para você ir compilando, né, fazendo aquela questão como havia dito antes, do seu trilho da carreira profissional. Então, gente, no mais, seria isso, né? Eu deixo aqui agora aberto para vocês tirarem suas dúvidas, para falarem o que sentirem vontade. E eu agradeço de verdade por vocês estarem aqui. Fico feliz também por ter muitos amigos aqui, né? O meu amigo Kevin o L Kevin, na verdade, a Andrea, minha parceira lá da Finesse. Enfim, a todos, né, do CAES que convidaram, vocês que estaram aqui, os amigos também presentes, a Larissa, enfim, todo mundo. Gratidão por estar aqui. William, Oba. eu vi uma vez, há um tempo atrás, acho que foi ano passado, uma pessoa falando sobre a metodologia STAR no currículo, né? E aí eu sempre fiquei um pouco confuso. Não sei se você ouviu falar dessa metodologia. Metodologia no currículo? É tipo uma metodologia STAR, que é tipo na descrição da atividade, sabe? Tipo assim, né? Assim, pelo que eu entendi, a gente explica, tenta fazer uma trajetória, assim, o que é que a gente fez? Tipo, um exemplo, o estágio. No estágio aí, tipo, tinha tal demanda, e aí com trabalho em equipe e tal, a pessoa coloca o problema, o que foi que ela precisou fazer, o resultado que ela obteve, é mais ou menos isso. E aí, assim, tipo, tu acha interessante colocar isso ou fica muito grande, fica algo muito extenso? Olha, eu acho interessante colocar, porque assim, essa é a primeira vez que eu tenho que ser sincero, a primeira vez que eu escuto sobre metodologia para colocar no currículo. Mas como você falou, realmente ficaria um negócio muito, sabe, muito extenso, né? Você colocar toda essa parte, você consegue ser assertivo em 2 linhas para falar do trabalho que você fez e colocar, digamos, essa metodologia, por assim dizer, na parte das atribuições que você fazia lá. Então, assim, por exemplo, você foi estagiário na empresa, na prefeitura de Belém, né, na Secretaria de Meio Ambiente. E como estagiário, você desenvolvia as atividades de assessoramento na elaboração de licenças ambientais. Um exemplo. Eu acho que em uma frase você consegue colocar tudo. Eu acho não, é certeza. Você consegue ser sucinto e assertivo sem precisar colocar tanta coisa. É aquela questão que havia dito. A empresa, o recrutador, quando vai olhar, ele quer que você seja direto. Né? Eles olham muito rápido o currículo. Imagina aí uma vaga, né, bem almejada, e ele tem que ficar analisando tudo, né? Mais assim, a depender, 30, 50, 100 pessoas mandando o seu currículo para aquela vaga. Então tem que ser bem direto, né? E colocar elementos que chamem a atenção do recrutador, como havia dito. Tudo que ele colocar, por exemplo, naquela chamada, né? Por exemplo, no LinkedIn tem muito post sobre isso. Aí requisitos, tem que ter isso, isso e isso. Você já destaca os requisitos no seu currículo antes de mandar. Ou até mesmo no corpo de e-mail. Né? Não precisa colocar muita coisa, mas você já vai sendo direto, fala, olha, tenho isso, isso e isso, com relação aos requisitos da vaga em questão. E aí a pessoa já vê lá, né, direto, que
Enfim, tem pessoas que às vezes colocam um corpo inteiro gigante no texto para enviar no e-mail, o recrutador nem lê. Né? Quem trabalha no RH sabe, vê aquele texto monstrão. Não tem paciência. É o pessoal do RH que sabe. Então é isso, tem que ser sucinto, tem que ser assertivo e objetivo. Entendi. Na verdade, essa metodologia, assim, a gente tinha visto o pessoal falando sobre que é bom utilizar na entrevista, né? E aí eu vi a pessoa falando e era para utilizar em currículo, eu achei meio estranho também, porque acaba Sim. ficando algo grande, realmente. Entendi. Geralmente é dessa questão, né? Quando você vê que na entrevista ele te dá espaço para falar, aí você mostra nessa questão da metodologia, como havia dito, de maneira a ele ver que você sabe do que tu está falando. Sabe, por exemplo, assim, essa questão de licença ambiental, quer ver um exemplo que estava dando aqui agora. Você falar como que era feito, como era acompanhamento, né? Que, tipo, o secretário interino me dava carta branca para fazer isso, porque ele sabia que eu tinha boa comunicação e tal e tal. É fazer teu nome. O cara lá vê que você é uma pessoa ousada nesse sentido. Como tinha lá, né? O perfil sniper que eu tinha dito para você. Sim, entendi. Obrigado. Por nada. Espero ter respondido da forma como gostaria. Respondeu sim. Então, Poli, será que alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa? Sobre essa questão do LinkedIn, gente, se vocês quiserem, pode... não sei se todo mundo está aqui no grupo, né, de lá, depois a Poli dá uma olhada, mas eu vou colocar aqui no chat, né, vou deixar aqui o meu LinkedIn e vou deixar também meu Insta profissional, se alguém quiser seguir, tirar algumas dúvidas lá, certo? Alguém mais tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Então deixa contigo, Paulo. Pode seguir aí. Pronto, não. Já que ninguém tem mais dúvida, a gente só quer agradecer mesmo pela participação. Foi uma palestra maravilhosa, muitas dicas e dúvidas tiradas. Obrigada, William. Poxa, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de ajudar o pessoal da UEPA, né? Eu acho que, assim, da história que tem, né? Espero um dia ter a oportunidade de retornar logo com brevidade. Tenho muita saudade de Belém, saudade do pessoal. Enfim, sempre que vocês quiserem também, podem chamar que eu tô aqui às ordens de vocês. Muito obrigada. Bem, então, boa noite, gente. Obrigada pela participação também de todo mundo. Obrigado, gente. Um forte abraço. Fique com Deus.